Então, nesse contexto, você gera uma crise de ansiedade para você, entende? Então, o pensamento negativo, ele passa a ser algo que você não tem controle, porque é o que você está inconscientemente sentindo sobre si mesma. Não está no seu controle. Por isso que a gente fala, mas vai. Que eu falo assim, meu pensamento negativo, tem que pensar positivo. Eu falo, gente, não é assim, porque não é assim que funciona. Tem um monte de coisa antes. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Me conta, você escreveu assim, ó. Eu tenho fome de parar de ter pensamentos negativos e ansiedade. Como é que é Isso. isso? Me explica melhor como é que isso acontece na sua vida. Então, na verdade, às vezes as coisas nem aconteceram, Tá. né? E eu fico projetando essas coisas que nem aconteceram, fico pensando em mil desdobramentos que não ocorreram, que não aconteceu nada. Tá. E às vezes as coisas. Ou então, acontece alguma coisa, mas não chegou até a mim e eu fico pensando muita coisa, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, essas coisas assim. Tá. E isso te gera uma ansiedade, é isso? Isso. É E isso que aí, gera ansiedade. isso. E essa ansiedade, ela me trava a ponto de eu não fazer mais nada. Hum. Sabe, de eu estar, por exemplo, assim, eu já sou formada, estou fazendo outra faculdade e eu preciso resolver as minhas questões da nova faculdade, tipo, fazer prova, assistir as aulas online, eu não consigo fazer isso, porque eu fico pensando tanto nos problemas, sabe? E isso eu acabo não focando no que eu tenho que focar. Tá, mas vamos entender esse processo um pouquinho melhor, tá? Me traz uma questão prática. Uma questão Tá. que aconteceu mesmo, só para eu tentar entender para que caminho isso está indo. Porque eu tenho para mim que tem a ver com mediunidade reprimida, mas eu não quero ir pelo achômetro, ok? Tá. Você tem uma sensibilidade ampliada, você capta a sensação do que está acontecendo, mas como você não entende, você acha que é loucura da sua cabeça. Mas não é. Mas vamos lá, Ó, por vamos ver se exemplo, é assim, isso ou não. eu acabei de reformar minha casa, tá? Tá. Reformar não, de terminar minha casa com meu namorado. E a gente parcelou algumas coisas, não tem jeito, né? A gente não tinha dinheiro pra tudo à vista. E aí eu já fico preocupada com a parcela que tá lá na frente. Entende? Que eu não tô fazendo essa parcela que nem venceu ainda, que eu não tô devendo nada. Por exemplo, minha primeira faculdade foi financiada, FIES. Começa em julho desse ano que vem agora. Desse ano que vem, desse ano. E aí eu já fico preocupada que em julho eu vou fazer para pagar aquela parcela. E aí eu não consigo estudar porque eu tô preocupada com uma coisa que não aconteceu ainda. Sabe? Tá, sei. Vamos tentar entender uma coisa. Vamos pegar esse contexto, tá? Então, você tem agora, você fez uma faculdade lá atrás e agora vai começar o pagamento desse financiamento Isso. estudantil. Isso. Tá, então agora em julho. Então, você já terminou a faculdade? Isso. Já. Você fez faculdade de quê? Eu fiz direito. Eu sou Direito. advogada. Tá. Isso. De 0 a 10, quanto você gosta do direito? 10, 11. Que bom. 11, coloquei aqui. Você já atua com direito? Já tô com direito. Tá. Então, você já vive com o dinheiro do direito. Parcialmente, sim. Não consigo clientes, assim, que me façam pagar todas as contas, mas parcialmente, sim. Tá. E me fala uma coisa, o que você vai estudar agora? Eu tô fazendo contabilidade, porque a área do direito que eu quero é tributário, Tá. né? Então, eu tenho... contabilidade vai me ajudar nessa parte também. E aí você optou por fazer a área, em vez de fazer, de usar no direito, se especializar na parte tributária, você resolveu fazer o direito convencional e depois fazer uma outra faculdade Isso, para trazer o tributário. Eu tô falando isso isso. porque eu tenho uma amiga que ela é tributarista, mas ela não fez contabilidade, ela fez dentro da linha do direito. Entendeu? Entendi. Ela não Não, eu foi para fiz... um outro. Deu até certo aqui a conversa, porque eu sabia um pouquinho, que eu não conheço nada. Mas é uma amiga, muito amiga mesmo. Então, só para eu entender melhor, é assim, essa outra faculdade que você está fazendo, você pode pagar? Posso. Tá, então, você. Aí é que tá. Não é uma questão de que você está vendo lá na frente e criando uma ansiedade. É um problema atual, é agora. Ele não é, por exemplo, ele não é. Porque uma coisa é ter um problema que não existe.
Isso é ilusão, gera ansiedade. Tá? Que é o que eu falo, gente, para de ter um problema que você não tem. Né? Para de ficar criando problemas que vocês não têm, porque vocês vão buscar uma solução de um problema que não é real. Então não tem solução, porque não tem problema. Eu falo isso o tempo inteiro aqui. Né? Para a gente não criar esses problemas que não existem. Né? Tá, mas pelo que eu tô entendendo, no seu caso, não é um problema ilusório, é um problema real. Certo? Certo. Júlio é daqui. Dormiu, acordou, Júlio. Sim. Né? Dormiu, acordou, Júlio. Legal. Então, você vai entender onde é que eu quero chegar. Ele tá num outro lugar, isso. Ele tá num outro lugar que não é exatamente isso que você conseguiu elaborar como pensamento. É assim, com a fome, tá? Vamos lá. Então vamos ser real, você faz direito e você ama o direito. E isso pra mim diz muita coisa sobre a sua essência. Me diz muita coisa sobre você. Cara, eu gosto do direito, então você tá dentro. E aí, quando eu vou pra minha espiritualidade, que eu nem trago tudo aqui dessa maneira, mas eu busco essas informações nesse meu contexto, você é da linha da justiça. Então, se você for olhar para dentro da linha espiritualizada, você vai ser da linha de Xangô, você vai ser da linha de Ogum, você vai ser da linha de frente, você vai ser da linha dos guardiões. Então, você é da linha da justiça, é da sua natureza. Tá. Então, a linha da justiça implica a justiça a qualquer custo ou a justiça equilibrada, em cima de verdades e de consciência, de amor, de afeto. Uhum. Tá. E aquela justiça que, pelas próprias mãos, enfim, não deixa de ser justiça, mas ela tá em desequilíbrio. Tá. Não é o seu caso. Não dá pra saber que não é. Tá. Se você é da linha da justiça, você faz direito, ama direito 11, você é da linha da justiça. E você diz pra mim que você fez direito com um financiamento estudantil. Isso. Certo. Tá. Que passa a vigorar agora, nesse mês. De julho, né? Alguns mesezinhos pra frente. Tá. Você reformou a casa com seu namorado e gastou um dinheiro. Certo. Pagou tudo direitinho. Estamos pagando. Então, tudo direitinho. Isso. Tá. Porque... E aí, você começou uma outra faculdade que você disse que tem dinheiro para pagar. Isso. Então, agora pare e presta bastante atenção, tá? Processo interiorizado. Você tem dinheiro para pagar essa faculdade, sendo que você tem uma dívida que começa em julho? Não. Por essa perspectiva, não. Partindo do princípio que você é uma pessoa da justiça, você vai se autodestruir se você fizer esse processo de algo ausente da verdade. E você do direito sabe do que eu tô falando. É interno esse processo. Tudo que for em verdade para Tamires vai corroer a sua alma, vai te machucar. Vai criar um contexto que vai te ferir. E aí você vai buscar outras formas, às vezes, de prazer, de alívio, que aí pode ir para um monte de caminho. Pode ir para o caminho de apontar o dedo para os outros, né? Que você tá errado, que um monte de gente faz. A fofoca, falei a semana passada da maledicência, ela vem muito desses lugares todos. Então eu tô machucada por alguém, não, por mim mesma, porque eu fui contra os meus valores primordiais. Quando você me fala, eu amo direito, 10 não, 11, é assim, dá para sentir na sua energia o quanto é um direito, né? Com as bases, a luz, né? A luz do direito, né? E o quanto tudo que for ausente, polar ao direito, à verdade, te fere. Então, esta verdade é um valor primordial para você. Tudo que você fizer que ferir o seu valor primordial, te machuca. E aí, se te machuca, energeticamente falando, agora eu vou pro energético, pro espiritual, energeticamente falando, é como se,
Bem basicamente aqui, não é isso, tá, gente? Só assim, só para ficar mais fácil esse entendimento alegórico. Então, quem quiser entender mais disso, na trilogia Humanoterapeuta eu vou explicar bastante de todos os corpos e como as coisas são criadas na massa energética. Mas aqui só basicamente, você cria um atrito entre duas partes que é você. Você é muito mais que duas partes, você é milhares de partes, tá? Então, mas vamos pensar que tem duas partes. Essas duas partes é a que luta com a espada da justiça e a que está tentando destruir a própria a verdade em si. Então você vai entrar num processo de conflito interno entre duas criaturas. E aí, vamos para a parte da neurociência bem basicamente aqui, que você está no... O cérebro, ele funciona, basicamente falando, tá? Entre luta e fuga. Hoje já tem mais coisa que isso, mas enfim. Não sei se cientificamente comprovado, existem muitas bases de pesquisa. Mas vamos lá, luta e fuga. Então, dentro de você tem duas partes. Uma que luta e outra que foge. Então, você entra em conflito. Este ataque que você faz a si mesma gera uma sensação de morte. A sensação de morte energético suga a sua energia. Por isso dá uma sensação, não é que dá sensação, ele suga. E se sugar toda a energia, acabou a vida, né? Se sugar a vitalidade, acabou a vida. Então, esta sucção, esse ataque que suga você mesmo, que vai a sua energia, dá essa sensação de se exaurir, de acabar a vida, de acabar a energia. O que acontece? Você entra em... Qualquer pessoa que estiver sendo atacada, ela vai entrar em ansiedade. Pensa numa coisa física. Não tem como o ladrão vir vindo para cima de você não entrar numa crise de ansiedade. Tem que estar muito equilibrado para não fazer besteira. Mas ainda que você consiga se equilibrar para não fazer uma bobagem que possa ser pior para a nossa vida, que é o que todo mundo orienta, não corre, não foge, não reage e tal, naturalmente vai gerar um monte de descarga hormonal, neurotransmissor, enfim, que vai gerar uma ansiedade. Quando isso acontece 24 horas por dia na sua vida, porque vai contra um principal valor, e sem esse valor você não é nada, porque essa é a sua essência. Então, se tira o seu principal valor, o que sobrou? No mundo energético e espiritual, no mundo energético tem a sucção da energia, no mundo espiritual tem o valor. Se não tiver o valor, não tem tamis. Entendeu? Na verdade, não com essa persona, né? Mas a parte espírito, não existe outra coisa a não ser valor. Tá? Então, a gente não tem pra onde fugir. Assim, quando dá uma coisa errada, o que a gente faz? A gente foge pro corpo, né? Volta pra casa. Foi lá pra balada, deu uma coisa errada, corre pra casa e se quieta lá. Então, no mundo espiritual não tem pra onde voltar. É uma frequência. A frequência primordial são os nossos valores e sempre terão alguns que são muito intrínsecos. Então, no espiritual, esse valor... ele te conduz. Você foi criada a partir deste valor. Então, tudo que vá contra o seu principal valor vai gerar um processo de autopunição. Esse processo de se ferir, ele dá a sensação de morte. E aí, o que eu vou fazer? Lutar ou fugir. Só que eu tô lutando com a espada da justiça e fugindo ao mesmo tempo de quem tá tentando me pegar. É isso que acontece, essa guerra interna. E aí, essa ansiedade... energeticamente falando, porque de verdade eu vejo as duas criaturas brigando, porque elas têm força. Elas são massas, tá? Mais do que se pode imaginar. Tá? Que é isso que a gente trata na metodologia humanoterapeuta. Aprender a olhar essas massas, identificar, saber, porque penso, sinto, materializo tudo, coisa boa e coisa ruim. E também as criaturas que a gente tem nos nossos fractais, níveis, subpersonalidade, forma, pensamento, criatura, enfim, vários blocos, eles orbitam o nosso sistema. E eles entram em ação. São massas mesmo, a gente capta isso, capto para mim, trato aquilo, encaminho, são pedaços. Entendi. Tá? Então, nesse contexto, você gera uma crise de ansiedade para você. Entende? Então, o pensamento negativo, ele passa a ser algo que você não tem controle, porque é o que você está inconscientemente sentindo sobre si mesma. Não está no seu controle. Por isso que a gente fala, mas que eu falo assim, meu pensamento negativo, tem que pensar positivo. Eu falo, gente, não é assim, porque não é assim que funciona. Tem um monte de coisa antes. Sim, exatamente. Isso é só a verdade vos libertará. Então a verdade sobre quem? Sobre nós mesmos. As nossas verdades. Então não tem errado cada um ser de um jeito.
Mas se essa é uma verdade importante para você, você não pode se corroer. Por quê? Uma coisa que você vai fazer é tentar, quando sente que está esvaindo a energia, tentar recuperar a energia. Preencher isso. A ansiedade é um desespero de voltar à vida. E aí a gente começa a fazer um monte de coisa. Aí entra num círculo, em alguns casos, vicioso, ao invés de virtuoso. É isso mesmo. Né? Ele entra e aí cada um vai buscar fontes de energia, fontes de se reabastecer com prazer, com droga, com comida, com namorado, porque aquela pessoa te dá prazer, aí você fica dependente daquela pessoa. Mas porque ela é a sacana? Pode ser que ela seja manipuladora também, mas porque eu criei em mim um processo que não é autossustentável, energeticamente falando. E aí eu entro nesse circuito, né? Então, eu não tô dizendo, entende que eu expliquei tudo isso para dizer que não é um julgamento, ó, isso é certo ou errado. Não, não é via julgamento, é via compreensão dessa guerra interna que existe em você, que são duas criaturas de fato em desequilíbrio, em conflito Briga. mesmo, em briga. Né? Então, uma parte sua que é super direita, e aí uma outra parte que fala assim, mas você não é tão direita assim. É a conversa interna assim, é um monte de que vai na nossa cabeça, mas não é no ouvido. E isso vai causando uma sensação muito ruim. Então, assim, são bases de tratamento aliado a bases de mudança de percepção de vida. De conduta mesmo, mas não é só de comportamento. Se você falar assim, eu vou mudar agora. Não funciona, porque as criaturas já existem, elas já são fortinhas. Então, algumas coisas precisam ser tratadas e outras coisas precisam ser equilibradas. E aí fica mais fácil uma mudança de comportamento. Mas o que eu sinto que existe aí, tá? Aonde é que existe lá atrás, em algum lugar, que eu não sei se é nessa vida ou se é em outra, uma pessoa, que sofreu. É você, tá? Uma pessoinha, um pedacinho seu, ou nessa vida ou em outra, aí não vou saber agora, não cabe a gente trabalhar isso. Mas que nessa vida, certeza, aconteceu alguma coisa que startou esse processo anterior. Que tá tentando ouvir alguma sensação, situação, real ou não real, mas que tenha sido o seu sentimento, que você lembre, onde alguma injustiça foi cometida. Sim. O que você sentiu que fosse, ainda que às vezes a nossa cabeça pensa, mas não foi, mas eu senti assim. Então, e aí, a sensação que eu tenho é que você busca todo esse trabalho, e eu não estou desmerecendo, ele é incrível e acho extremamente importante, principalmente no país que a gente vive, né, a parte de tributos, e que você está tentando a todo custo acabar com essa injustiça, sabe? Destruir essa injustiça que houve na sua, possivelmente, infância ou adolescência. Só que aí é que tem uma coisa que é legal. Cada um está onde se coloca. Por que você viveu essa situação? Por que você a recebeu desta maneira? Porque pode ser que outras pessoas no entorno tenham vivido a mesma situação com você e tenham absorvido de uma maneira diferente. Então, isso não é uma coisa ruim. Presta bem atenção. Não é que isso que aconteceu é uma coisa ruim. E pode ter sido muito ruim ou viver isso, tá? Não tô desmerecendo a dor de jeito nenhum. Mas isso, assim, isso precisava startar. Porque é alguma coisa que você já traz para você trabalhar, de repente, dentro da linha do direito. Então, ou não sei se o seu projeto de vida... Que é projeto de vida certo, mas eu não sei se ele vem de lições kármicas, de dívidas kármicas e de processos missionários. Pouco importa, tá? Significa só que você startou, ou porque você já viveu injustiças e quis trazer isso com olhar, ou porque você foi o criador de injustiças e aí você entendeu tanto. Traz como verdade, fala eu não quero, e vou trazer isso como missão para o mundo olhar para as coisas de uma maneira melhor. E aí, cada caso é um caso, cada ser é único. Mas então, você viveu e você tá
Sustentando. Então, primeira coisa, não enrosca. E também tratamento seria essencial. Nossa, te ajudaria muito em tudo isso. Entender tudo isso ia te ajudar, pode te ajudar muito. Então, esse processo que aconteceu na sua infância, não amarra nele. Na infância ou adolescência, tá? Não se apega nele. Porque não é necessariamente ele, é algo que você traz. E não necessariamente é ruim. Embora ter vivido não tenha sido bom. Mas como é que isso ia startar? Como é que você ia dar atenção para isso se não acontecesse? Entendi. Por exemplo, não aconteceu na minha. Um exemplo. Então, eu não vi isso. Eu não olhei, eu não tive lente para enxergar isso, porque não aconteceu comigo. Então, se precisava acontecer, você caiu em situações para que pudesse acontecer, para poder startar para hoje você cumprir com o seu projeto de vida, que é elaborar aquilo que você traz das outras encarnações. Seja lá o que quer que seja, porque às vezes é missionário, às vezes é dívida kármica, às vezes são lições kármicas, e não importa, tudo é um grande projeto. Importante para a sua evolução espiritual, importante para o todo, sempre é pro bem, né? Então, é por aí que eu tô querendo que você tente olhar, tá? Porque é uma missão bonita, mas não pode, em momento algum, conflitar com a sua verdade. Porque esta parte é o que você está tentando sustentar dentro da sua evolução espiritual que você traz. Entendi. Lições kármicas estão muito relacionadas com eu já paguei a dívida, já sofri. Só que quando a gente sofre, a gente é tudo bonzinho. Quando a gente tá na dor, a gente jura que não vai fazer mais, a gente pede perdão. Sim. Aí a gente melhora. Aí vem uma parte que é assim, tipo um stand-by, eu explico. Aquela vidinha meio nem ruim, nem boa. Mas vamos ver se não estando em situação de dor, a gente vai dar conta daquilo que a gente se comprometeu. Entendi. Aí tem gente que fica vidas e vidas. Ou se perde de novo, se corrompe e volta para um estado de dívida kármica, ou fica naquela vida morning, stand-by, não faz nunca nada. Até ela criar um projeto, uma missão. E aí ela segue aquilo como missão. Eu entendi, eu vivi, né, elaborei o meu processo, aprendi, não reincidi, e ainda trago isso como missão, levo isso como bandeira. Então, essa verdade aí, Tan, ela é a... Não reincinda. Tá. Entendeu? Entendi. É isso, você tem que estar muito firme nisso. E aí agora, eu não estou falando que você não deve fazer a faculdade, não. Tenta organizar a sua vida em relação a isso e ver o que dá para tirar. De repente dá para tirar uma outra coisa. Não é para não fazer a faculdade, é não corromper a si mesmo, né? Tá. Porque senão você vai passar a não confiar nem em si mesmo. E aí, bola de neve total. Entende? Tá. Aí vai ser uma coisa que você vai machucar a si mesmo. Não se corrompa na sua verdade. Porque ela faz parte do seu projeto de vida e aí, quem sabe, do seu desenvolvimento enquanto missão de vida. Tá bom. Tá? Foi bem subjetivo, mas eu espero que tenha feito você conseguir compreender um pouquinho melhor. Não, compreendi. Se aceitado, achado um caminho aí dentro do seu coração. Tá bom, obrigada, viu? Tá bom? Eu que agradeço. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.